Debian 10, versão net install. Beleza, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui mais um sistema do Debian. É o segundo da versão 10 do Debian que eu estou compartilhando aqui. Eu postei um vídeo há um tempinho atrás aí, Debian 10, a versão com XFCE, e era uma imagem de instalação que eu baixei aí, que ele já diz, né, no nome da imagem que ele vem com a interface gráfica do XFCE. Porém, eu não achei diferença durante a instalação, porque ele oferece diversas interfaces gráficas para você instalar, né? No entanto, eu acredito que seja necessário estar conectado à internet para que seja instalado essas outras interfaces. Beleza. Bom, e aí, né, na minha curiosidade, eu resolvi pegar aí mais duas versões do Debian 10 para conhecer e instalar aqui para ver se tem alguma diferença no sistema durante a instalação e de uma maneira geral aí se tem algumas diferenças no sistema, beleza? E eu vou compartilhar aqui então hoje a versão que eu instalei, a versão net install. Essa aqui é a imagem de instalação dele, Debian 10.4, a arquitetura 64-bit, net install. Ela tem 352 MB, é bem pequena, né? E o processo de instalação aqui, ele não é diferente da outra versão que eu peguei para instalar, com o XFCE. A instalação é a mesmíssima coisa. A diferença que eu encontrei aqui é que ele vai baixar da internet tudo que eu poderia ter baixado numa imagem de instalação normal, que já vem com o sistema completo. Então foi essa a diferença que eu encontrei. Então eu vou compartilhar algumas características, algumas diferenças que eu encontrei no sistema aqui, beleza? Bom, então, como eu estava falando, o processo de instalação não muda, a questão é que você precisa estar conectado à internet, né? E desta vez eu decidi, né, para ver um pouco aí, conhecer um pouco do Debian 10 funcionando contra a interface gráfica, então dessa vez eu escolhi o Cinnamon. Durante a instalação ele oferece diversas interfaces gráficas, é o KDE, XFCE, LXQT, KDE, eu acho que umas 4 ou 5 versões, o GNOME. É isso aí, as principais, assim, né, interfaces gráficas do Linux. Ele disponibiliza durante a instalação. Bom, aí a instalação demora em torno aí, acho que uns 40, 50 minutos, depende da velocidade da sua internet e também do processador, né, do seu hardware. Comigo aqui demorou acho que uns 40, 50 minutos, demorou. Mas a instalação foi tudo bem. Fiz uma instalação só apenas e deu tudo certo. Faz uma semana que eu estou utilizando o sistema e tranquilo nesse aspecto, né? Mas para quem tem vontade tem dúvida, né, em qual versão eu baixo, aí vai dar do gosto mesmo, porque a diferença não tem não, viu? Assim, no processo de instalação é o mesmo, ainda falta instalar a versão DVD. Contudo, eu já na versão 8 e na versão 9 do Debian eu utilizei o instalador a imagem DVD. E também eu vi que o processo é idêntico, tá? Então, vai do gosto, vai justamente do gosto. Claro, eu encontrei algumas diferenças aqui utilizando o sistema do Debian 10 com Cinnamon e do Debian 10 com XFCE, né, dessa instalação. Com a outra, alguns componentes do sistema aí que tive que instalar, né, coisa que não ocorreu. Aliás, essas são algumas diferencinhas aí que eu encontrei na utilização do sistema. Tá, então vamos lá, vou tentar lembrar aqui algumas diferenças, algumas características que eu encontrei durante o uso dessa semana aqui nessa versão do Debian 10. Antes disso, aqui é o site do Debian, aqui você encontra as versões para você baixar e instalar. E entre elas tem aqui instalação via rede. Foi essa daqui que foi através deste link aqui que eu baixei essa imagem de instalação. Eu não tinha reparado nisso, eu reparei agora olhando aqui no site. Ele tem 3 versões, né? Aqui, ó, há 3 opções para instalações através de rede, ou seja, através da internet. Então tem aqui a versão CDs pequenos ou pendrive USB e CDs minúsculos, pendrives USB e inicialização de rede. A versão que eu baixei foi essa daqui, CDs pequenos ou pendrive. Se eu clicar aqui na arquitetura 64-bit, ele já vai baixar, e ele vai baixar justamente essa imagem de 350 MB.
Agora, aqui, ele dá poucas informações aqui, né? Tanto que nem há necessidade porque é bem simples o processo de instalação. Não tem segredo nenhum, só seguir a risca aí que ele é só ir clicando e instalando o sistema. Agora, já nesta parte aqui, ele dá algumas informações a mais, tanto é que existe até aqui um manual de instalação. E essa aqui é outra versão também, inicialização de rede. E também tem um manualzinho aqui para você instalar. E esse aqui ele não recomenda para usuários que têm pouca experiência em instalação de sistemas. E questão de saber os pacotes que são necessários para instalar. Ok? Então, ele tem 3 versões NetInstall. Essa aqui é a versão mais simples, a que eu baixei. Agora, essa aqui e essa aqui devem ser um pouquinho mais complexas. Devem ser tipo aquela versão do Manjaro, ou outros sistemas que fornecem a versão NetInstall, que elas pedem para você, elas te dão a opção de escolher diversos pacotes durante a instalação. Já são um pouco mais complexas. Então, essa daqui, apesar de ser NetInstall, ela é bem simples. É a mesma coisa do que os outros instaladores convencionais aí. Ok? Então, eu não pretendo usar essa aqui e essa daqui, né? Mas por curiosidade, né? É bom, é interessante saber que existe aí 3 versões. Acho que essa aqui é para quem quer personalizar melhor, né? Ainda mais o sistema. Ok, então aqui no site do Debian é isso. E aqui, esses 3 links que eu separei foram os links que eu utilizei para instalar o driver de vídeo da NVIDIA aqui, né? Eu consegui instalar de primeira, porém eu utilizei 3 sites aqui para pegar os comandos e instalar, né? Esse aqui é um tutorial para instalar o driver de vídeo no Debian, porém é da versão 8, do Debian 8. E esse aqui é da versão do Debian 9. E esse aqui é para o Debian 10. Aqui, ó, driver de vídeo, tal. Eu acredito que é para o Debian 10, né? Não está falando nada aqui Debian 10, mas eu acho que é, tá? Então, o que eu fiz? Eu utilizei apenas esse tutorial aqui e não deu certo. Faltou alguma coisa, não sei que não instalou, né? Dá diversos comandos aqui. Aí, o que eu fiz? Eu instalei mais alguns comandos. Eu comecei... Eu já tinha tentado instalar com esse tutorial aqui no Debian 10 com a versão com XFCE e não deu certo, né? Então eu instalei aqui, depois eu vim aqui, mexi nesse link e aí consegui instalar. Nessa vez aqui, nessa versão, como eu já não tinha dado certo da outra vez, eu comecei por aqui, instalei alguns comandos eu segui o tutorial aqui do Debian 8, mas a diferença que eu fiz aqui foi que eu adicionei, ele pede para você adicionar os servidores, alguns servidores aí para que o sistema aceite programas proprietários de código fechado. Então, porque o Debian nativamente ele vem com os servidores somente para a instalação de programas de código aberto. Então é preciso adicionar uma lista de servidores, e a diferença que eu fiz aqui então foi que eu instalei os servidores do Debian 10, né, a versão non-free que fala. Então é isso. Então ele tem alguns comandos diferentes aqui. Eu acho que alguns deles que desativa o driver open source e ativam o driver, né, de código proprietário. Beleza? Então eu segui alguns comandos aqui, exceto os servidores que eu coloquei do Debian 10. E aí eu dei uma olhada aqui também, vi se tinha algum comando que poderia acrescentar, né? Esse aqui é um deles. É um programa que não é necessário, mas ele recomenda que você instale quando você vai utilizar o driver proprietário da sua placa de vídeo, tá? Então eu peguei alguns comandos, eu instalei alguns pacotes através desse link aqui, e esse aqui, para finalizar, reiniciei o computador e beleza, funcionou. É um jeito meio complexo de instalar, porque eu não sei exatamente quais os comandos que vão efetivamente instalar o driver. Porém, né, dessa maneira aqui eu consegui instalar e ficou tudo beleza, tá? É só ver com atenção, com cuidado, que dá tudo certo aqui, pelo menos para mim, que eu não tenho tantas manhas ainda de instalar o driver proprietário aqui no Debian. No Debian 8 e no Debian 9 já foi mais tranquilo, né? Usei apenas um tutorial e deu tudo certo. Só que no 10 que deu tive que fazer dessa maneira. Bom, então, a interface gráfica é o Cinnamon,
né, a área de trabalho está aqui, papel de parede, já que, né, quando vem com o Cinnamon, ele costuma trazer os papéis de parede a mais, né, eu reparei em alguns sistemas, ele, né, então aqui planos de fundo, ele tem diversos, né, eu coloquei esse Space Fun, não sei, né, e esse daqui eu achei bem legal, mas tem outros aqui relacionados ao Debian, acho que são de versões anteriores do Debian. E depois aqui em cima tem alguns que são próprios do Cinnamon. Esse aqui. Ok? E aqui é o gerenciador, né? A central configuração do sistema do Cinnamon. Né? Tem algumas ferramentas aqui. Todas que eu precisei utilizar funcionaram, né? Inclusive aqui os cantos quentes. Está tudo funcionando certinho. Efeitos. O tema aqui eu troquei. Eu baixei alguns temas aqui. Coloquei esse tema, esqueci o nome. Mas achei que ficou legal aqui. Então as configurações deles estão todas aqui funcionando tranquilamente. Aqui, informações do sistema, sistema operacional Debian 10, o kernel 4.19 e é isso aqui. Aí depois aqui, o resto, o demais são as configurações do meu hardware. Tá? E os programas que vêm aqui não são muitos, alguns são relacionados ao próprio, são os programas básicos aí que vêm com o sistema, o escritório, LibreOffice, acessórios, alguns aplicativos aqui que acompanham a interface gráfica do Cinnamon, escritório, gráficos, internet. Um programa que eu não estava no repositório anteriormente era esse gerenciador de download aqui, o Persepolis. Agora ele está aqui no repositório, na loja de programas do sistema. Legal, acho bem bacana esse gerenciador de download. Então, aqui ele vem com bastante joguinhos. Eu tive um esquema aqui com o emulador do PSP. Eu tenho esse emulador do PSP aqui, que é a versão 1.7. Esse aqui é um pacote compactado que eu instalo. É uma versão para o Debian. Mas aí teve esse jogo aqui, ele não estava rodando. Já na introdução, ele travava, desligava o emulador. Essa versão aqui, 1.7. Aí o que eu fiz? Eu instalei essa outra versão aqui, que eu também fiz isso acho que na outra versão do Debian 10 com o XFCE, que é esse aqui, olha. Esse aqui é a versão Flatpak. Então eu ativei o Flatpak, ativei o Snapd, aliás o Snap, pacotes Snap, essa aqui é a versão 1.10, essa aqui é a versão 1.7. E essa aqui é a versão mais atual, e nessa aqui o jogo rodou certinho, não deu problema nenhum. No entanto, nessa versão aqui do Debian, quando aqui rolou nessa versão, naquela versão, nessa versão, naquela versão. Nossa, caraca. Bom, enfim, mas Então, tá, o que eu tava falando aqui? É que nessa versão tá funcionando o jogo, né? No entanto, quando eu instalei aqui a versão Flatpak do PSP, o emulador do PSP, ele não estava funcionando. Aí eu falei, caramba, como que não está funcionando? Que eu instalei o Debian 10 com XFCE, eu instalei a versão FlatHub e estava funcionando normalmente. Por que nessa não vai funcionar? O que está diferente aqui? Será que tem alguma coisa a ver com a interface gráfica? Ou porque essa aqui é uma instalação NetInstall? Qual que é o que está pegando aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu tenho um comando aqui do Flatpak que ele faz a atualização se tiver algum pacote, algum programa com atualização disponível, ele vai fazer. Então esse comando aqui, ó, Flatpak update. Aí eu utilizei esse comando, olha, ele está procurando por atualizações. Aí, na primeira vez que eu dei esse comando, ele atualizou o driver de vídeo proprietário. Porque quando você instala eu percebi, pelo que eu estou entendendo é o seguinte, quando você instala o driver de vídeo proprietário, né, da maneira convencional, como eu mostrei há pouco naqueles sites, tutoriais, ele instala, né, o driver proprietário para o sistema de uma maneira geral, convencional, tradicional aí do sistema. Agora, quando você instala o Flatpak, que é uma outra maneira de empacotar, de instalar os programas, o próprio Flatpak também instala uma versão do driver NVIDIA proprietário. Então, quando eu fiz o update aqui, eu vi que ele instalou o driver da NVIDIA, que ele não tinha instalado. Mas eu achei que ele tinha instalado isso porque quando você instala o Flatpak no sistema, ele baixa um monte de pacotes. E quando você instala o primeiro programa, aí ele baixa, tipo, tudo que ele vai faltando no momento, ele costuma baixar. E dessa vez não. Ele instalou o Flatpak, depois eu instalei o PulseFX, instalei o emulador do PSP.
E eu achei que estava tudo certo, mas não. Então no primeiro update ele adicionou o driver da Nvidia e depois eu dei um outro update aqui, aí ele encontrou mais pacotes ainda. Aí ele instalou alguns codecs de vídeo e algumas outras coisas. Deu 400 MB aí. E aí o emulador passou a funcionar, beleza? Então caso você instale algum programa Flatpak e ele não funcione, tenta atualizar aqui o Flatpak, que pode ser que existam pacotes que não tenham sido instalados já de primeiro momento, ok? Eu até recomendo que você reinicialize o sistema, inicie novamente, aí dê um update aí, tá? E comigo aqui foi o que resolveu. É uma diferença que deu aqui já da outra versão do Debian 10. Tá? São coisas assim que intuitivamente você vai sacando aí, vai pegando e vai resolvendo no sistema. Então na parte de jogos foi isso. Parte de multimídia, instalei alguns programas aqui, AppImage funcionando tudo ok, todos os programas que eu utilizei aqui, acredito que funcionaram, tudo certinho, som legal, equalizador de som. Aqui outros, aqui é um AppImage também, tudo ok. A parte de administração, VirtualBox, terminal, ele vem com esses dois aqui. Então esses terminais são terminais mais simples, não sei quais são as diferenças dele para um terminal desses padrões aí que é um pouco mais bonito assim, pelo menos a imagem dele assim é um pouco mais bonita, mais bem feita. Pode ver que esse aqui é uma letra bem pequenininha e tal, né? E ele tem algumas limitações, como por exemplo no terminal normal padrão aí do sistema, coisa que esse aqui acho que seria o padrão nessa versão aqui, né? Mas nos terminais padrões, tipo no Ubuntu, você pode copiar e colar um arquivo aqui no terminal. Essa versão aqui, esse Xterm como que é o nome do outro? O Xterm e o Xterm, eles não te dão a opção de colar alguma coisa aqui no terminal. Então por esse motivo eu instalei esse outro terminal aqui que é o Guac, que é um terminal suspenso, acho bem legal, prático. Então instalei ele aqui para complementar aqui os meus programas. Ok? Voltando então aqui aos programas. Administração, acho que no geral é isso. Uma outra coisa também é que o gerenciador de pastas dele, que vem com o Cinnamon, é o Nemo, a versão 3.8.5. É muito bom o gerenciador de pastas. No entanto, ele tem bastante funcionalidades e tal, né? Mas uma que eu achei falta aqui era, entre as opções aqui, por exemplo, eu quero criar uma pasta, um atalho aqui na minha área de trabalho. E o Nemo não, pelo menos aqui nessa versão do Cinnamon, ele não me dá essa opção de criar um atalho. Aí que eu fiz, pode ver que tem aqui, ó, abrir com o Tunar. Ele vai abrir o Tunar. Tunar é um gerenciador de pastas que acompanha a interface gráfica do XFCE. Porém, você pode instalar em outras interfaces sem problema. Ele também vem com o OpenBox, né, entre outras aí. Aí eu instalei esse gerenciador de pastas e ele sim me dá a opção aqui de enviar área de trabalho, criar link. E aí foi assim que eu criei o link aqui da minha pasta de músicas. Só para isso eu instalei esse gerenciador de pastas, né? Não é necessário. Depois que eu crio o link aqui, eu posso abrir ele. Quando eu abro, ele abre com o Nemo. Ok? E outra coisa que aconteceu aqui, que eu estava organizando as minhas pastas, então eu estava excluindo, criando pastas, e foram várias pastas, né? Copiei arquivo para cá e passa para lá, e eu vi que, criando o nome das pastas e tal, teve um momento que pifou aqui, não estava querendo mais criar nome, travou, e deu uns groselhos aqui, até que eu comecei a mexer, e ele fechou sozinho. Aí eu abri de novo, comecei a mexer, travou de novo. Então, quando eu percebi que assim, quando eu vou usar assim esporadicamente, não dá problema nenhum, tá? Mas agora se eu usar de uma forma mais intensiva, né? Aí pode ser que ele dá uns groselhos aqui. O Nemo, tá? Com o Tunar eu não cheguei a utilizar ele dessa maneira. Então, mas acho que não é nada demais, né? Agora, para quem usa o gerenciador de pastas de uma maneira intensa, se utiliza muito ele, não sei se ele pode resolver esse problema aqui. Nunca tive esse problema com o gerenciador de pastas.
né? E ainda mais com o Nemo, que é um gerenciador de pastas tão bom. Enfim, deu esse pequeno grosop aqui. Assim que, então, foi uma versão net install também, assim que instala não tem atualizações, já vem tudo atualizadinho, né? Não são muitas, acho que aí durante a semana teve algumas pequenas atualizações, não tem muitas. E aqui na parte de preferências, são as preferências que tem lá na central de controle aqui do Cinnamon, nada de mais, né? A central de programas aqui, a loja de aplicativos que vem por padrão, é o Synaptic, que é um gerenciador de programas aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Esse aqui é o gerenciador de programas e por aqui também é possível fazer as atualizações do sistema. Tá, eu percebi aqui também que o sistema não tem pelo menos nessa versão aqui não tem, ele não fica mostrando quando tem atualizações disponíveis. Não reparei, ele tem as notificações, mas eu não me lembro de ter me notificado nem nada assim sobre atualizações do sistema. Então aqui, pelo que eu vi, tem que procurar por si mesmo, né? Por exemplo aqui, ó, marcar todas as atualizações, não tem nenhuma no momento. Então esse aqui é uma loja de programas dele, né, que é o padrão do Debian. E eu instalei o Programas, que é o GNOME Software. Bem legal também, parece que está tudo funcionando aqui. Instalei alguns programas por aqui, também ele procura por atualizações. E os programas Flatpak também você encontra por aqui. Porém ele não fala, acho que na versão anterior, que eu instalei o GNOME Software, o Debian com XFCE, aqui ó, pode ver, esse programa e esse são iguais, só que cada um é pacote Debian e o outro é Flatpak. Então, naquela versão ele escrevia aqui FlatHub, ele escrevia embaixo do programa. E nessa versão que ele não escreve, ele apenas mostra os dois programas, que eu vou acessar ele aqui. Vou ver se mostra aqui. Tá meio lento, deixa eu ver esse outro aqui. Esse outro abriu. Então essa aqui é a versão Debian. Agora se eu voltar lá no outro, vamos ver. Essa aqui é a versão FlatHub, tá vendo? Então tem algumas pequenas diferenças de uma versão para outra, o mesmo programa. Não sei o que acontece aqui, mas são alguns detalhes aí. Tem algumas versões que mostram algo a mais. Demais aqui, tudo certo. Outra coisa também é que alguns programas você pode procurar aqui, na parte de categorias e tal, não encontrá-lo. Eu recomendo que você busque por aqui, porque às vezes ele não aparece aqui, mas você buscando ele vai aparecer, tá? Então essa é outra coisa também. E é isso, assim. O que mais que eu vi aqui de problema? Outra coisa também é que o comando, como eu falei no vídeo anterior com o Debian 10 do XFCE, os comandos do shutdown não estavam funcionando aqui. Vou digitar novamente, vamos ver se está funcionando agora, mas não estava. Vou programar ele aqui para desligar à meia-noite, vai. Olha lá, comando não encontrado. E isso serve para o comando reboot. Esses comandos que são básicos, assim, ao meu ver, aqui no Linux, não estão funcionando no Debian 10, não sei por que motivo. Então, aquela versão lá com XFCE, instalação normal, eu achei que eu estava pensando até que fosse algum erro da instalação, mas pelo que eu estou vendo aqui não é não. Então, o sistema está vindo assim. O Debian 8 e o Debian 9 estavam ok. E aliás, alguns sistemas derivados no Debian 10 funcionam, pelo que eu me lembro, funcionavam normalmente esses comandos. Então só aqui no Debian 10, o originalzão mesmo, aqui que não está funcionando. Não sei, não sabo. E para esse problema, para esse evento, eu descobri aqui um programinha que eu já falei também nos vídeos anteriores, que é o QShutdown, que ele programa para você desligar o seu computador. Então, por esse motivo, não está fazendo falta. Mas é um detalhe aí que eu não sei o que aconteceu nisso daí. E o que mais aqui? Acho que então já mostrei aqui para configuração. Acho que a questão de a maior diferença então aqui que você a instalação do sistema continua demorando, Todas as versões do Debian eu percebi que a instalação é demorada, pelo menos para mim aqui, tá? Questão de 40, 50 minutos aí. Então, e para terminar, futuramente vou instalar mais uma versão do Debian 10, só que é a versão DVD e vamos ver como é que vai ser,
E é isso aí, depois finaliza o Debian 10 aí. Quem sabe futuramente, se o mundo não explodir até lá, a gente, né, vamos conhecer o Debian 11, que eu acho que vai demorar um pouco ainda. Beleza, então acho que o vídeo de hoje é isso, tá certo? Agradeço as recomendações aí, estão me recomendando bastante distro, diversas versões aí que eu achei interessante, eu nem sei qual que é o estado de tanta versão que tem. Tá? Então todas as recomendações eu estou anotando. Aqui no meu bloco de notas tá enchendo cada vez mais. Eu acho que não sei se nessa encarnação vai dar tempo, mas vamos lá. De tanta distro que está aparecendo aí para instalar. E bom, então eu agradeço, eu anoto todas, ok? E é isso. E talvez alguns comentários eu não responda ou demore para responder, porque as notificações aqui no YouTube não mostram todas. Eu vejo que às vezes eu acesso algum vídeo mais antigo e eu vejo algum comentário lá e eu falei, caramba, o YouTube não me notificou. Então, se eu não responder é por esse motivo, que eu procuro pelo menos ler os comentários. Eu sempre coloco um coraçãozinho para indicar de que eu li o comentário, tá? Pelo menos eu li. Às vezes e sempre que eu vejo alguma coisa assim eu respondo, ok? Então se eu não responder é porque o YouTube não me notificou, beleza? Então é isso. E recomendo, o sistema é bem legal, não assim para usar no dia a dia, tranquilo, eu achei, sabe, só pegar o jeito aí, achei que é gostoso de utilizar esse sistema aqui, tá tranquilo, sistema bacana, ok? Então é isso, até um próximo vídeo, uma ótima semana a todos nós e tchau, tchau.